Olha, é difícil falar de Tiradentes, porque Tiradentes é múltiplo, né? Ele é um personagem de muitas habilidades, então, com uma vida muito legal. Quando a gente vê a vida do Tiradentes, a gente consegue entender por que ele se mete na Conjuração Mineira como grande propagandista, porque ele é ao mesmo tempo, ele começa a vida como tropeiro, aí ele vai se alistar na tropa, né? E aí ele vai fechar o caminho que vem do sertão, de onde passa o contrabando. Então ele conhece, como tropeiro, ele conhece o interior, como militar no caminho do sertão, ele sabe como é que faz para ir para o que hoje seria o Nordeste, né? Como é que você sai das Minas pelo Nordeste. Depois ele se transforma no comandante da Patrulha do Mato, que é o Caminho Novo, que é o caminho que liga o Rio de Janeiro. Por onde passavam todos os bandidos da região e eles eram terríveis, né? E ele desbarata as duas quadrilhas mais perigosas, Mitra. A quadrilha do Mão da Luva, que era um bandido, o comandante da quadrilha, o chefe da quadrilha, era um bandido que tinha perdido uma mão, então ele tinha uma luva estufada no lugar da mão, né? Esse era o Mão na Luva. E o Montanha. O Montanha é uma quadrilha sensacional que ficava no alto da Mantiqueira. É por isso que os mineiros, até hoje, mineiro de verdade, ninguém dorme no alto da Mantiqueira, no mato, por causa disso, porque é o lugar mais mal assombrado de Minas. Porque o Montanha, ele se disfarçava com as fardas da Patrulha do Mato. Aí, na hora que vinha o comboio, né, na hora que vinha a caravana, eles desciam, ninguém tomava susto, porque achava que estava sendo protegido. Olha aí a patrulha chegou. A patrulha chegou. A proteção chegou. Aí eles prendiam todo mundo, matavam e enterravam lá em cima. Então é por isso que até hoje você tem a história de tropel, de cavalo de madrugada, sabe? Em noite de lua. Da memória. Histórias, Mitre, de Tiradentes que muitos só lembram da parte da Conjuração Mineira. Agora o Tiradentes... E aí o Tiradentes, são parênteses, aí o Tiradentes vai desbaratar a quadrilha. Como que ele faz? Ele coloca um monte de homens de confiança nas cidades ali em torno, nas vilas, para que eles descubram quem são os informantes, porque ele pensa assim, eles têm que ter informante, porque para saber que horas que vai passar a caravana. Então, quem são os informantes? Os informantes vão ser seguidos, levam o Tiradentes até onde ficava o Montanha, e ele prende o Montanha. Então, e é interessante que o Montanha depois vai para o Rio de Janeiro e vai para o Patíbulo. Ele é enforcado no Rio de Janeiro, o Montanha. Coisa que depois vai acontecer com o Tiradentes, evidentemente, por razões muito diferentes. E uma coisa, e o outro lado do Tiradentes é o lado entre o médico e o dentista, o que hoje a gente chamaria entre o médico e o dentista, Mitre, porque ele tem um primo com quem ele é criado, que depois vai virar padre e que é um grande especialista na flora brasileira. Faz um livro muito bonito, inclusive. Isso. E que eu imagino que foi esse primo que começou a ensinar os macetes das plantas medicinais para o Tiradentes. Então, o Tiradentes, ele anda por Minas, ele colhe essas plantas, ele transforma em unguento, em chá, para poder aliviar as dores das pessoas. Então, ele entra em qualquer casa, ele é bem recebido em qualquer lugar das Minas, entre a elite e até a população pobre, e tira os dentes. Né? Então, ele tem um cuidado. E ele põe também. Ele põe com ele osso, fabricava, né, dentes de animais, usava osso de animal, com grande habilidade, e colocava dentes. E há depoimentos de que o resultado era espetacular. Agora, naquele tempo, né, professora? Uma dor de dente, imagina o que era uma dor de dente naquele tempo. Dor de dente no século XVIII. Agora, professora, como é que o Tiradentes chega à Conjuração Mineira? Pois é, como é que... É difícil a gente pensar. Quer dizer, eu acho que tem uma insatisfação da parte do Tiradentes, porque ele é preterido com tudo isso. Ele é o comandante da patrulha. Na hora que muda o governador anterior, ele tem uma expectativa de que ele vai subir na carreira e tal. Eles não pagam a ele o soldo, né? Ele fica com um ano de soldo atrasado, então tem um ressentimento. Ali todo mundo parece, né? Eles reduzirem pela metade o soldo de todos. E não pagaram o dele. Então, acho que tem isso, acho que tem o fato de que ele não... Então,
ele tem uma... Isso deve ter feito com que ele não tivesse essa ideia tão favorável à coroa, afinal de contas ele é alvo de uma injustiça, né? Aliás, bem concreta, porque ele chega a ser promovido, mas sem o salário. Ele ganha uma promoção, ele recebe uma missão importantíssima, inclusive. Mas ele não recebe a gratificação. Não recebe o salário. E certamente, quer dizer, o sujeito que desbaratou a quadrilha do Montanha merecia... Então, acho que tem um lado que é um lado, digamos, esse. Mas tem um lado que é o seguinte, Tiradentes está andando por essa capitania inteira. Tiradentes está vendo a expoliação da capitania. Ele está vendo com os olhos dele, né, em todos os lugares que ele vai, que o ouro acabou, que a coroa está exigindo o que não pode ser pago. E eu acho que ele está vendo também uma coisa extraordinária, que é o potencial econômico das minas. Então, ele conversa com todo mundo, nunca vi, né? Ele é um grande namorador e um grande conversador. E falava demais também, né? E falava demais. Também. Era falastrão. Ele falava demais. Agora tem uma coisa importante.